Olá, viajantes do Vale, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pedro aqui e pessoal, hoje vamos falar sobre dois filmes do momento de super-heróis de 2025, Quarteto Fantástico e Superman. Nós vamos dar uma ênfase hoje no vídeo do Quarteto, no conteúdo do Quarteto, na verdade, porque nós já fizemos um vídeo inteiro aqui falando sobre o Superman, só que agora eu quero treta, eu quero discussão, eu quero jogar na roda aqui e falar umas verdades sobre esse filme do Quarteto, que eu não acho que é tudo isso. E vamos comparar com Superman. É isso aí. A gente quer fazer um fogo no parquinho hoje aqui, então. Então, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Vale. Pega aquele lanchinho, se acomodem aí e vem comigo agora. Bom, pessoal, então como eu falei, eu vou deixar aí no card, tá, o vídeo que nós fizemos sobre o Superman. A gente falou muita coisa detalhando cada aspecto e cada parâmetro ali do filme do Superman. E nesse vídeo a gente vai falar, mais sobre o Quarteto Fantástico, né? E eu vou falar aqui vários pontos que eu saí do cinema assim, de verdade mesmo. Insatisfeito com o filme do Quarteto. Eu achei um filme bem mais ou menos, mas aí depois eu comecei a pesquisar sobre, sabe, comecei a ver outros criadores de conteúdo falando alguns pontos de vista e tal, e eu acho que deu uma melhorada na situação, mas mesmo assim, eu acho que o Superman é bem mais filme que o Quarteto. E vamos lá, vamos começar falando, e eu quero deixar claro também que esse vídeo contém spoilers, tá bom? Tanto do Quarteto quanto do Superman. É claro que não vamos falar muitas coisas aqui, não vamos entrar em muitos detalhes, mas a gente vai ter spoiler. E no final do vídeo vai ter um spoiler do Quarteto aqui, de cena pós-crédito e tal. Então já fiquem avisados e avisadas sobre esse fato. Muito bem, então antes de começar a falar efetivamente sobre os filmes, eu queria falar sobre o cinema em si e os super-heróis. A gente vive uma fase aqui que o cinema, de uma forma geral, não lucra tanto quanto antigamente. Né? É uma pena porque, poxa, pra quem gosta de cinema assim, é uma experiência fantástica, mas com essa era dos streamings populares cada vez mais, a galera prefere ficar em casa, e eu entendo, porque eu sou uma pessoa bem caseira também, né? Eu gosto de ficar em casa, sabe, só ficando tranquilo ali, de boa, mas eu gosto muito de ir no cinema também. E isso tem a questão também dos filmes de herói, porque os filmes de herói, estão saturados, não tem como dizer que não. A gente viveu a era de ouro dos heróis com a Marvel há uns anos atrás. Aquela saga do infinito, né? Cara, como era incrível ir no cinema. E era como se fosse uma grande série transportada para o cinema. Eles conseguiram fazer milagre em relação a isso. Imagina você ter vários episódios, né? Que os filmes se comportavam cada um como um episódio de uma grande série. E isso a Marvel fez de forma espetacular. A DC e outros estúdios tentaram criar essa proeza grande da Marvel, obviamente não conseguiram, e agora a Marvel e a DC também, né, eles estão tomando dimensões diferentes, né? A DC sempre fez filmes ali separados, eles vão continuar com filmes separados também, vão fazer algumas continuações ali e aqui, e a Marvel, eles estão falando que vão rebootar o universo, né? Então a gente vai ter novos um novo Homem de Ferro, Capitão América e X-Men e tal, então a gente está iniciando uma nova era de filmes de super-herói, né? Então eu queria dar essa introdução antes de falar efetivamente dos filmes. E cara, eu sempre gostei muito dos dois, sabe? Aproveitar o melhor dos dois estúdios, da Marvel e da DC. Eu confesso que anos atrás eu gostava mais da Marvel, porque, né, por questões óbvias que a Marvel estava estourando literalmente no cinema aí. Mas eu sempre apreciei, assim, as coisas mais interessantes de cada estúdio, de cada filme. Então vamos lá, né? Como eu falei anteriormente, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Quarteto, porque como do Super eu já fiz um vídeo próprio, né? Sobre as tramas. Cara, as tramas dos filmes são muito simples. A do Quarteto aqui, basicamente, é que o Galactus, o engolidor, o destruidor, o comedor de mundos, ele tá vindo pra Terra, e o Quarteto precisa impedir isso de alguma forma. E a trama do Super também, super simples, né? Super, haha. Simples também em relação que o Lex, ele quer eliminar, né, o filho de Krypton, e ele usa não só da força física, mas questões, tenta afetar o emocional, o psicológico, jogar mídia contra ele. Só desse fato assim dele usar não só o poder, mas a mídia, já me ganha, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu só escrevi uns tópicos aqui, né? Geralmente eu não faço, tipo, eu escrevo uns tópicos, não faço um grande roteiro e tal, mas parando para pensar agora, para mim o Superman já leva vantagem em relação a isso aí.
Mas sabe o que é? Né, sendo sincero mesmo, assim, eu acho que o filme do Quarteto, ele tem seus momentos legais, mas eu acho que ele é um filme lento, de uma forma geral. E o problema é que ele nem tem 2 horas de filme, e mesmo assim consegue ser um filme lento. E engraçado que eu consigo explicar bem o meu descontentamento com o Quarteto usando o Superman como exemplo. Porque esse filme do Superman, muita gente reclamou que é uma versão mais humanizada do Superman, só que mesmo sendo uma versão humanizada, é um filme dinâmico. E o Quarteto, ele usa muito drama e acaba fica um negócio maçante em determinado momento. Por exemplo, quando realmente a gente tem uma ameaça vindo, né? Nossa, a surfista prateada veio para anunciar a chegada do Galactus e aquela coisa toda. Depois disso, aí o filme começou a ficar, sabe, um dramalhão todo. Nossa, a gente tem que esperar o Galactus e fica aquela tensão, mas não fica uma tensão assim convincente. E uma coisa bem legal que foi abordada aqui no filme foi a questão da família, da relação do Reed e da Sue. Isso eu achei uma coisa legal. Eu vejo que muita gente que foi pai, né, e tal, acaba se identificando com o filme do Quarteto. Parece que a faixa etária, assim, para quem gostou mais do Quarteto, é uma faixa etária mais velha, sabe? Porque essa questão de paternidade, pô, é legal, mas eu não acho que foi trabalhado de forma tão dinâmica aqui no filme, sabe? Eles ficaram muito presos no drama do bebê, né? Que você tem o filho da Sue Storm. Eu não sou um especialista nos quadrinhos, né? Eu quero deixar claro aqui, eu já li vários quadrinhos no passado, hoje em dia eu não leio mais não. Mas o filho da Sue sempre foi muito forte no universo Marvel, importante. E eles deixam claro essa importância e essa força que o filho, que o neném, o bebê tem. Só que ficou focado muito tempo nisso e eles poderiam ter colocado os esforços em outros lugares. Como, por exemplo, a questão da família do Johnny, do Tocha Humana e do Coisa. Eles ficaram bem rápidos, sabe? Bem superficiais, assim. Tanto é que cortaram algumas cenas do filme e são cenas do Coisa. O Coisa é meio confuso, né? Um detalhe interessante, por exemplo, que eles exploravam no outro filme com o Chris Evans, no primeiro filme do Quarteto, é aquela questão, e aí, Coisa, quando você namora e tal, como é que é? E o Coisa, não, para com isso, sabe? Parece um diálogo meio bobo assim, só que isso mostra a personalidade mais do Tocha e mostra esse jeito meio tímido do Coisa. E aqui tem coisas mais sutis, né? Eu sei que muita gente falou isso, que o filme do Quarteto mostra coisas mais sutis, só que eu acho que se você ficar trabalhando muito na sutileza, vai ficar um negócio, sabe, cansativo, chato, monótono. Pô, você tá no cinema ali pra ver um negócio monótono. Eu acho que esse drama, ele não foi tão explorado bem assim do bebê e essa tensão do Galactus. Eu acho que eles poderiam ter feito de uma forma diferente. Por exemplo, no filme do Superman, a gente tem essa tensão aí do Lex, né, que ele envolve o Superman, só que a gente tem um drama muito mais forte, assim, envolvendo, por exemplo, a Lois e o Clark, sabe? Lois e o Clark, os atores estão muito bem, e eu acho que você compra mais essa questão, essa discussão que eles têm entre eles. E sobre questão de trama também, por mais que o Super, ele precisa resolver aqueles problemas, ele precisa resolver os problemas territorialistas, ao mesmo tempo que o Lex vai pra cima do Super e tenta queimar ele, sabe? O Lex, ele é uma pessoa bem ativa no sentido de que ele faz o filme andar. No filme do Super você tem mais questões pontuais para serem trabalhadas. Drama, Lois, Clark, drama do Lex ali tentando ferrar o Super e o Super reagindo a tudo isso, né? O Super também, ele se posiciona, acaba ferrando os negócios do Lex, mas ele acaba tendo mais atitude e deixando o filme mais dinâmico. A questão aqui é gravidade, sabe? Por mais que você tenha uma gravidade do perigo do Galactus, você não tem atuações tão à altura. Não quer dizer que os atores estão bem, o elenco tá bem, tanto no Quarteto quanto no Super. Mas eu acho que uma direção aqui mais pesada deixou o filme do Super mais interessante e mais dinâmico, mais bem fluido nesse sentido de atuação. Uma coisa que me incomodou um pouco também aqui no filme do Quarteto, cara, a Marvel sempre foi conhecida e até muitas vezes criticada pelo seu humor. Eu acho que no começo da Marvel a gente tem ali um equilíbrio bom entre ação e humor, a chamada Fórmula Marvel, que depois acabou se perdendo um pouquinho. Depois alguns filmes recentes da Marvel, um dos últimos filmes ali, né, acabou ficando forçado. O Thor, Amor e Trovão, que eles realmente passaram dos limites, fizeram mais piadas do que deveria. E aqui a gente tem as piadas mais
eu achei um negócio, cara, filme da Marvel, geralmente você tinha um timing bom pra comédia. Aqui eu achei as piadas bem forçadas, diferente do Super, ironicamente diferente do Super, mas eu acho que é muito disso por causa da direção do James Gunn, que o James Gunn, ele tem essa veia humorística muito forte, tanto é que ele, pô, fez o primeiro filme do Scooby-Doo de forma excepcional, Guardiões da Galáxia, né, não tem nem o que falar também, um filme super divertido, e o Super também, nesse sentido, eu acho que ele tem esse equilíbrio entre drama e humor mais acertado. Cara, cenas ali do Senhor Incrível, da DC, do Superman, é maravilhosa, sabe? Eu acho que tem algumas cenas legais aqui do quarteto, mas eu não achei uma assim, nossa, sabe? Que cena incrível, assim, né? Do Senhor Incrível, haha, sabe? Não tem. Falando em Senhor Incrível, não posso deixar de falar também do filme Os Incríveis, da Disney. Porque esse filme ele é uma homenagem ao Quarteto Fantástico. E eles pegam até o Topeira, né? Que é um vilão do quarteto que os Incríveis eles adaptaram, mas aqui a gente vê ali o verdadeiro Topeira. E é bem. Tem hora que a cara dos Incríveis parece que eles, de certa forma, um pouquinho ali. A Marvel homenageou a homenagem que é os Incríveis. É muito legal ver essa interação, né? Que o quarteto veio primeiro, os Incríveis veio homenageando, e agora a gente vê semelhanças do quarteto com os Incríveis de forma visual, sabe? Isso é bem legal. Sobre uma questão de elenco, eu achei que o elenco do quarteto foi bom, sabe? Foi bem legal. Eu acho que a melhor coisa do filme do quarteto em relação ao elenco é a Vanessa Kirby, a Sue Storm. Ela manda muito bem. É interessante porque eles colocaram ela como se fosse uma protagonista aqui. E eu achei super, sabe, coerente, porque ela sempre foi muito importante nos quadrinhos ali, porque além de ser, né, a esposa do Richard, irmã do Johnny, aí tem o Coisa, que é o amigo do casal, e o Richard aqui, o Pedro Pascal, foi bem criticado, né, eu acho que ele trouxe um Reed Richards bem genioso, aquela coisa inteligente, mas de algumas outras coisas que ele não era bom em fazer, trabalhos domésticos e tal, ele não sei fazer isso. E tem uns questionamentos ali, pô, cara, mas você se acha aí, mas você não é tão inteligente quanto você acha que você é e tal. Eu acho que teve uns questionamentos, umas coisas interessantes aqui, mas ele ficou um pouco apagado em relação a Sue. A Sue, muito do mérito da atriz também, que ela é muito boa, mandou super bem aqui no filme. E essa questão, assim, dela ser mãe, aquela questão do quando o Galactus pega o bebê dela e ela fica super forte, mostrando aquela força de mãe que ela pode, se precisar, até levantar um carro, por exemplo, né? O pessoal brinca. Só que é uma coisa assim, aquela brincadeira com pingo de verdade. Levantar um carro pra salvar um filho. E fica bem claro e fica bem legal. A relação do Reed e da Sue, eles são muito fofos, né? Eles estão bem aqui pra caramba. E a gente tem, voltando agora a falar do Super também, pô, Lois e Clark ali, excepcionais, né? Rola uma discussãozinha, uma briguinha aqui com a Sue e com o Reed, mas não foi tão impactante quanto, por exemplo, a discussão que o Clark tem com a Lois, sabe? Mas isso vai também do elenco. A atriz que faz a Lois é incrível, ela ganhou vários prêmios ali de série, e o ator do Clark, ele é muito bom também. Ele entrega não só um Superman, sabe, imponente, só que ele consegue entregar um Clark Kent dramático, também não é aquela coisa, meu Deus, né, que super drama ali, mas ele consegue entregar um Clark bem digno. Sobre o Coisa, o Tocha foi bem simples assim, né, os atores entregaram um trabalho ok. Os vilões também, se for pra falar de vilão, não dá, o do Super dá de 10-0, assim, o ator do Lex é muito bom. Aliás, é o Nicholas Hoult que ele fez o Fera dos X-Men, e aí, será que, né, vai voltar como Fera, vai ter esse crossover Marvel DC? Acho que não, mas enfim. Vamos falar sobre efeitos especiais também. Então, os efeitos especiais aqui dos ambos os filmes são bons. Eu acho que o quarteto ele dá umas deslizadas, né? O pessoal tava reclamando do CG do Tocha e tal. Eu acho que o do Super também, eu acho que é um pouco melhor, os efeitos. Aqui eles usaram muito os efeitos também, assim, não só da questão dos poderes dos heróis da Marvel, do quarteto, mas da ambientação. A gente vê uma Nova York mais ou menos ali dos anos 60, só que eles não falam, a gente tá na Terra tal, mas subentende-se que é um outro universo, esse filme do quarteto, porque a gente tem ali uma tecnologia um pouco mais avançada que o normal dos anos 60, e tem uma questão também, uma referência aos Beatles também, do Fab Four, aquele cenário que fica os quatro lá, porque o quarteto ele já é famoso e tal, né, uma clara referência a quando os Beatles vieram para a América e ficaram populares no mundo todo. Só que a gente vê que tem umas questões, por exemplo, do lançamento do foguete dos Estados Unidos, que aquilo ali aparentemente não aconteceu
naquele mundo do quarteto, só que quando o pessoal vai pro espaço, é quase como uma referência a esse fato histórico. Então, a gente subentende isso aqui que realmente é uma outra terra. E eu gostei da ambientação, assim, é bonito de ver, né? O filme, esteticamente, do quarteto tá bem legal, a direção de arte e tal, porque eles fizeram um negócio extremamente conceito. Tudo bem que a gente vê, na maior parte do tempo, ali a casa, né? A mansão do quarteto, o edifício Baxter, se eu não me engano, e é tudo bem bonitinho, assim, a arquitetura casando com aquele anos 60, tipo anos 60 um pouco mais evoluído, sabe? Como se as pessoas dos anos 60 imaginassem o futuro. É uma reimaginação do futuro. É algo que acontece também com a CD Projekt Red com o jogo Cyberpunk 2077, né? Que é um anos 80 um pouco mais no futuro. Como as pessoas dos anos 80 imaginariam o futuro? A gente vê a mesma situação aqui, como as pessoas dos anos 60 imaginariam o futuro. Então eles fazem essa brincadeira. Os filmes são bem bonitos. Nesse sentido, assim, direção de arte, eu acho que o quarteto leva vantagem. Mas, né, vocês viram, né, que fora isso, eu falei mais aqui bem do Super. Então, né. Sobre essa questão de ambientação também falaram que uma das referências é o Jetsons, né? Clássica animação. Jetsons que tem o robozinho, ajudante, doméstico e tal. Pô, bem legal. Sobre cenas cortadas, nós tivemos algumas cenas cortadas do filme do quarteto. O ator John Malkovich, que ele ia interpretar um personagem aqui, né? Simplesmente foi cortado. E, cara, eu não sei não, viu? Até o quão bom foi fazer esses cortes. Porque, por exemplo, em relação à família, cara, tem quadrinhos do quarteto que são tão incríveis, sabe? Mostrando uma família de uma forma completa. Eu acho que, assim, foi legal a questão da família, mas poderia ter sido melhor, que nem eu falei. Eu bato muito na tecla de que o Tocha, o Humano e o Coisa poderiam ser explorados de forma melhor aqui. A questão do Tocha, teve aquela questão de que ele é tipo assim, ele é um pouco mulherengo, mas não é tanto. Daí teve a surfista prateada, ele se apaixona por ela, né? E toda aquela questão de que ele é pesquisador, ele pesquisou o passado dela. Foi legal ali do jeito de que mostrou o passado dela, mas eu achei muito superficial, sabe? A questão do Tocha e do Coisa. Mostrou o Coisa também ali um pouquinho, falando com a mocinha que ele gosta e tal, mas sabe? Com certeza as cenas deletadas falando sobre os dois, cara. Eu acho que se tivesse no filme teria sido melhor. Talvez colocado ali, ou se não trocado, né? Não deixado tanto drama no bebê e que deixou o filme lento ali, mais ou menos na meiuca do filme, e colocado essas cenas pra desenvolver, sabe? Coisa e Tocha, cara. Eu acho que o ritmo do filme poderia ter sido melhor. Pois bem, então, pra chegar nos finalmentes aqui, uma coisa que eu pensei muito saindo do cinema é que esse filme eu recomendaria pra alguém que não gosta da cultura pop, né? Que não é nerd, que não é geek. Cara, o do Quarteto não, e o do Super sim. Por quê? Eu acho que o filme do Super ele consegue se sustentar melhor como filme em si. Sabe, tem questões ali sociais que são muito abordadas no Super, que são mais explícitas. Eu vi muita gente falando assim, porque tem várias questões de família e sociais e coisas assim, só que implícitas. É engraçado que antes a Marvel era conhecida por fazer nos quadrinhos coisas sociais e colocar isso no cinema, que essa primeira fase da Marvel mostrou muito bem, e a DC não, fazia o seu próprio mundo e seu próprio rolê ali. E aqui eu acho que foi o contrário. O filme do Super usou muito bem essas paradas sociais, que eu acho bem legal, sabe? E o filme do Quarteto, basicamente tinha sua trama lá, é o Galactus e dane-se, sabe? Ficou um negócio mais bitolado, um negócio ali mais fechado. E parece que os personagens só estavam lá e foram carregados pela história. Parece que, assim, jogaram os personagens do Quarteto lá e, cara... e agora? O que a gente tem que fazer? Vamos ali, vamos ali. Não teve um negócio assim, a gente precisa se mobilizar pra fazer alguma coisa. Por exemplo, a Lois se mobilizou pra caramba pra ir atrás do Clark, sabe? O Clark se mobilizou pra caramba pra ir atrás do Krypto. Tudo bem, o Quarteto foi atrás do Galactus, mas não teve tanto impacto assim, sabe? Não teve tanto peso assim, não teve tanta gravidade. Eu acho que isso é o que eu vou bater bastante no martelo comparando os dois filmes. Dito isso, eu acho que o Super, por ter essas questões sociais, por mostrar essa questão do Krypto também, que tava sensacional, a questão de relacionamento do Clark, o vilão Lex, eu acho que é um bom filme, mesmo pra quem não é nerd assistir, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito positiva que a DC conseguiu emplacar. Espero muito que a DC mantenha esse tom assim para os próximos filmes. E eu espero muito que a Marvel também faça ótimos filmes. Aliás, eu vi muita gente reclamando do Thunderbolts, elogiando o Quarteto. Eu acho o contrário. Eu acho que o Thunderbolts é mais filme que o Quarteto. Comparando agora os dois, né, da Marvel, eu acho que a trama do Thunderbolts é simples também. É uma coisa pós-Avengers que aconteceu com a galera e tal. E tem a questão do Sentinela também. Mas eu acho que consegue entregar ali uma coisa mais... com carga mais dramática
que o quarteto consegue ter um peso ali a mais que o quarteto e não é tão chatão assim, é mais dinâmico que o quarteto. Ó, fica a dica aí, Thunderbolts, hein? Um ótimo filme da Marvel. Pra mim é mais filme que o quarteto. Falei. Então, no finalzinho, a gente tem um Dr. Doom, né? Dr. Doom na cena pós-crédito. Puta, maravilhoso. Interpretado pelo Robert Downey Jr. Não aparece o rosto do Downey Jr., mas aparece ele lá, né? Interagindo com o bebê e tal. E, cara, a gente vai ter Guerras Secretas, né? Vai ter... Pra quem não sabe, a Guerras Secretas é um evento que o Beyonder nos quadrinhos... Eu li essa saga nos quadrinhos, é sensacional. Ele pega ali vários heróis da Marvel pra... lutar contra vários vilões, sabe? É o clássico crossover que todo mundo sonhava. Vamos juntar a galera, só que aparentemente a gente vai ter várias uniões de heróis de vários universos aqui. Então, a Marvel falou que já vai rebootar, né? Depois desse Vingadores Guerras Secretas aí, eles vão rebootar tudo e vai recomeçar do zero, porque ficou muita coisa pra assistir no cinema, nas séries, e o Kevin Feige, o produtor-chefão boss final da Marvel, falou que não quer isso. Quer deixar o negócio mais simples pra galera se divertir e não ter que assistir 500 horas de conteúdo pra entender alguma coisa. E já a DC já tá nessa nova pegada aí, né? Bom, então pra finalizar, qual que é o melhor? Como vocês puderam perceber, pra mim, Super levou a vantagem, mas eu quero saber de você. Você concorda comigo? Você discorda? O que eu falei que você achou assim, pô, isso aí foi legal? E o que eu falei que, pô, não concordo com isso não? Eu quero saber a sua opinião, os seus argumentos. Claro, né? Poxa, sempre estamos aqui para discutir sem se exaltar, bem tranquilo. Deixem aí nos comentários, beleza? O pessoal gosta de nota, né? Vamos dar uma nota então, vai, vamos lá. Olha, eu daria para o Superman então nota 8,5. E o quarteto eu pensei em dar 6,5, mas acho que depois de, né, falar tanto aqui, pensar um pouco mais, eu vou aumentar 0,25. Então eu vou dar 6,75, quase 7. Não chega a dar 7 não. 6,75 é a minha nota. Eu não acho o filme ruim, mas eu não acho o filme também muito bom. Eu acho que ele tá entre médio e bom ali, sabe? Um limbo desse aí. Já o Superman eu acho muito bom. Então, fica a dica e a recomendação do Vale. Dizem que o filme do Superman tá como o filme do Homem de Ferro iniciou ali pra Marvel, sabe? Iniciando um grande projeto. E esse grande projeto tá em boas mãos, que são as mãos de James Gunn. Se a gente tem um grande cara ali da Marvel, que é o Kevin Feige, o James Gunn cada vez mais está se tornando essa peça fundamental e importante pra DC. O que eu torço? Cara, que a gente tenha ótimos filmes, sabe? Não importa se é da Marvel, se é da DC, né? A gente que é nerd, a gente não tem que ficar brigando, a gente tem que discutir, a gente tem que se divertir, ser feliz aí, curtir o melhor dos dois mundos. Beleza? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, cara. Foi gostoso gravar esse vídeo, de verdade mesmo. Se você não é inscrito no canal do Vale, se inscreva, deixa aquele like, ativa o sininho para não perder as notificações. Quero agradecer demais aos membros do canal do Vale, pessoal. Muito obrigado pela ajuda de hoje e sempre. E se você for um membro, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, um grupo exclusivo do Vale e pode concorrer a brindes exclusivos aqui também, beleza? Então é isso aí, gente. Beijo, muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto e falou!